Olá, meus caros! Sejam bem-vindos a mais um Cappuccino com Caton. Hoje é cappuccino, mas tá valendo, ainda é café. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde eu vou responder dúvidas de pessoas que me seguem, ex-alunos, atuais alunos, enfim, pessoal que tem alguma dúvida pra mim. E no episódio de hoje eu vou responder uma dúvida que não é de uma pessoa específica, mas como eu falo muito de podcasts, quem me acompanha nos stories do Instagram sabe que eu falo bastante, eu dou bastante dicas de podcasts em geral, tanto nacionais quanto internacionais. Então esse pessoal já sabe que eu sou viciado, que eu gosto muito, que eu sou apaixonado por isso. Então o pessoal acaba me perguntando qual que eu escuto, quais são os que eu uso pra treinar inglês, os que eu uso pra treinar programação, pra aprender mais sobre programação, sobre carreira, sobre tudo, né? Basicamente, esses são os assuntos de podcasts os quais eu procuro. E esse episódio vai ficar datado rapidamente, porque eu troco muito os podcasts que eu assino. Hoje eu tô escutando eu não sei, deixa eu ver, uns 20, 30, sei lá, por aí. Daqui a um mês, daqui a alguns meses já vai ter mudado, com certeza. Inclusive, alguns que estão aqui são temporários. Às vezes eu baixo só pra escutar um episódio específico, escuto, depois eu já apago, e enfim. É mais ou menos assim que eu faço. Então vamos lá, antes de mais nada, na verdade, eu queria mostrar o aplicativo que eu uso, porque eu tenho certeza que alguém vai acabar perguntando. Então eu uso esse Pocket Casts. É um aplicativo pago, mas ele é muito bom, eu gosto muito. Tem para iOS, tem para Android também, e tem para web, se você quiser escutar pelo seu computador. Se eu não me engano, ele custa $5, mas vale muito a pena, é muito completo, tem stats. Deixa eu mostrar aqui. Você consegue ver umas estatísticas de quantas horas você já escutou, o tanto de horas que você economiza, né, fazendo skip, avançando, ou escutando em velocidade mais rápida, e, enfim. Tem várias estatísticas, várias coisas legais aqui. Ele sincroniza na nuvem, você consegue importar e exportar suas configurações, enfim. Você consegue deixar com tema branco, preto. É um aplicativo sensacional. É o meu favorito. Já testei vários, já testei Overcast, o podcast nativo do iOS. Eu não vou lembrar o nome, mas eu já testei vários. E, enfim, esse é meu preferido. Então vamos lá, eu vou falar rapidamente aqui sobre os podcasts mais legais que eu escuto. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre todos, fazer um overview rapidinho aqui. Começando pelo Hidden Brain, que é o primeiro da lista aqui. Eu não escutei muitos ainda, na verdade eu assino ele há bastante tempo, mas eu tenho uma filosofia meio que parecida com o Inbox Zero, se você já ouviu falar dela. Basicamente, você tende a deixar sempre a sua caixa de e-mail limpa, e eu faço meio que a mesma coisa com meus podcasts. Quando eu vejo que eu não tô escutando alguns, em vez de deixar acumulando, eu vou lá e falo, esse aqui eu não vou escutar. E o Hidden Brain, apesar de ser bem bacana pelos que eu escutei, eu não escutei tantos assim, mas ele é um dos primeiros que eu passo, assim, que eu deleto, porque eu falo, não vou escutar. Enfim, porque tem outros mais interessantes. Café com ADM, o segundo, é um nacional. É um podcast do administradores.com. É outro também que eu não escuto todos, então é mais assim, quando o assunto me interessa, eu vou e escuto, mas vários eu passo, simplesmente eu passo pro próximo. Lambda 3 é um temporário, é um daqueles temporários. Eu baixei, na verdade, para poder escutar esse de editores de texto, que tá aqui. E, enfim, me recomendaram e realmente é muito bacana, apesar que eu deveria chamar Vim, porque o episódio foi basicamente sobre Vim. Enfim, eu conheço algumas pessoas do Lambda 3, aliás, eu não sei se essas pessoas ainda estão lá, mas enfim, é uma empresa muito legal e é um podcast muito legal, se você quiser saber mais sobre programação. Nerdcast, eu acho que não preciso falar, todo mundo que gosta de podcast vai conhecer, o podcast mais popular, pelo menos nacional, é o mais famoso, e enfim, eu escuto todos. Raramente eu pulo algum. E, enfim, não preciso falar nada, né? Jovem Nerd, todo mundo deve conhecer. Se você não conhece, escute. Ponto. Developer Tea é um dos meus favoritos hoje em dia. Ele é um podcast em inglês. Meu amigo Fernando Souza, um grande abraço pro Fernando, me indicou. E é um dos podcasts que eu mais gosto atualmente. Ele fala muito sobre soft skills de quando você trabalha com programação. Apesar do nome Developer no nome do podcast, ele basicamente não fala sobre código, não te recomenda uma linguagem, um framework. Ele é bem generalista, ele não tenta te empurrar nenhuma solução pronta. Ele te ensina muito coisas do dia a dia quando você trabalha com programação. É sensacional. São 3 episódios por semana e são episódios curtinhos, como você pode ver aqui, de 12, às vezes 20 minutos, mas nunca passa disso. Próximo aqui, Dev na Estrada. Eu não escuto todos, mas é quase todos que eu escuto. Já participei de um episódio, inclusive. Tem uma galera muito gente fina lá, Montanha, o Ramon, grande abraço pra vocês. E recomendo muito, caso você queira
saber mais sobre programação em geral. Eles falam sobre eventos, sobre mimimi de comunidade, de coisas legais, de coisas que o pessoal reclama. É muito divertido, eu realmente recomendo. Próximo aqui foi um podcast que eu achei por acaso. Ele chama The Hansel Minutes Podcast. E, enfim, eu achei ele por acaso numa página que comentou um link, assim, de um podcast. Cliquei no link, fui pra outro, achei esse podcast aqui. E eu achei que fosse um daqueles podcasts que eu escutaria só um episódio e, enfim, era um podcast temporário, eu ia escutar um episódio, depois ia deletar. E acabou que nesse meio tempo saiu mais um episódio, eu achei interessante, escutei também, fui escutando, e acabou que eu não apaguei. Ficou aqui, virou um podcast fixo. Eu não escuto todos, eu devo escutar menos da metade, pra ser sincero. O primeiro que me interessou, na verdade, foi esse aqui, que eu tô tocando aqui agora, Inside Linux on Windows. Basicamente, usando o WSL, que é o Windows Subsystem Linux, eu acho que essa é a sigla. Enfim, eles falam sobre essa nova forma de usar Linux dentro do Windows. E, enfim, eu achei bem bacana. Aí o próximo foi sobre GDPR e eu fui escutando os outros também. Acho que eu escutei alguns pra trás, eu acabei voltando e escolhendo outros. Enfim, é bem interessante. É em inglês, mas é bem interessante. Braincast, eu escuto quase todos, raramente eu pulo. Eles falam muito sobre comunicação e sobre assuntos gerais, assim, conhecimentos gerais. Mas é muito interessante, a maior parte do pessoal que tá lá é um pessoal que trabalha com comunicação. É um dos melhores podcasts, hoje em dia, que eu escuto, gosto muito. É nacional, né? Apesar do nome, eu não sei se eu comentei isso, ele é nacional. E é sensacional, vale a pena escutar mesmo se você não for da área de comunicação. Então, geralmente tem pessoas de marketing, de publicidade, enfim, de comunicação em geral. É muito legal. Realmente recomendo. Esse podcast, The Yak Shave, eu não sei qual que é a pronúncia correta, é um podcast gringo que começou agora. Então, o primeiro episódio foi dia 5 de setembro de 2018, que é quando eu tô gravando esse episódio. E saiu mais um agora, dia 21 de setembro, que eu ainda não tive tempo de escutar. A premissa é falar sobre programação, mas enfim, eu escutei muito pouco ainda pra falar, mas o primeiro episódio foi bem legal. Próximo aqui, ATP, Accidental Tech Podcast, é um dos meus favoritos hoje em dia também. Eles falam muito sobre Apple e sobre programação, mais sobre Apple do que qualquer outra coisa. E é muito divertido, é em inglês, é um podcast gringo, mas é muito divertido, eles têm uma conversa assim muito informal. Eles têm essa premissa de não preparar o podcast. Então eles chegam lá e é como se fosse um papo de bar. Mas os caras são extremamente inteligentes, mandam muito bem. Realmente recomendo esse. The Tim Ferriss Show também é um dos meus favoritos. É gringo. Tim Ferriss, pra quem não conhece, ele é autor de alguns best-sellers. Por exemplo, Trabalho 4 horas por semana. Eu acho que esse é o título em português. É sensacional, apesar dos episódios serem muito grandes. Tem alguns com 2, 3 horas de duração. Mas ele entrevista muitos caras muito bons, assim, e o papo é sempre muito bacana, vale a pena. Geralmente é um papo sobre empreendedorismo, mas é mais, assim, focado na vida do cara, de como que ele construiu o negócio dele. É bem interessante, bem legal mesmo. Esse eu escuto todos. Deixa eu ver. Eu acho que eu ando escutando todos. The Pitch é um que eu escuto a maioria, eu diria. É engraçado falar isso, porque acho que todas as pessoas escutam todos os episódios. E eu fazia isso também, mas de um tempo pra cá eu tenho feito essa seleção e agora eu comecei a pular os que não me interessam, justamente pra poder escutar mais podcasts. Como o próprio nome já diz, ele é como se fosse aquele Shark Tank, aquele programa de TV, onde as pessoas vêm e fazem um pitch de vendas, tentando conseguir investimento e tudo mais. Agora eles estão numa pegada um pouco diferente. Na verdade, eu acho que eles mudam o estilo dos episódios de tempo em tempo. Não escutei tantos assim pra saber se tem um padrão, mas é bem legal. Eu acho que todos que eu escutei até hoje eu gostei bastante. Próximo aqui, Masters of Scale com o Reid Hoffman. Se eu não me engano, esse cara é o criador do LinkedIn. Não sei se deve ter alguma coisa aqui na descrição do episódio. Não deve ter. Mas enfim, eu acho que esse cara foi o criador do LinkedIn. E ele entrevista uns caras muito bons também. A Marissa Mayer, não sei como é que eu pronuncio o nome dela. Marissa Mayer, não sei. Quem mais? Ele entrevista muito cara bom, muitas pessoas boas. Enfim, eles falam sobre como escalar uma empresa, né? Também é embaixo do assunto da categoria de empreendedorismo, mas acaba fugindo um pouco de vez em quando. Eles falam de vendas, de usabilidade, enfim. Eles mudam um pouco o contexto de vez em quando e deixa o podcast ainda mais interessante. O próximo aqui, Ruby Rogues, eu escuto todos. É sobre Ruby e é impressionante como os caras conseguem achar tantos episódios legais e eu me inspiro muito nos episódios que eles fazem pra produzir conteúdo no meu site e no meu
nos vídeos que eu produzo também. Eles sempre têm convidados e, enfim, sempre tem bastante coisa interessante pra falar. Se você programa com Ruby, vale a pena escutar. E vale anotar que é em inglês também. Faltou comentar isso. O Masters of Scale, eu não sei se eu comentei, também é em inglês, né? Como vocês viram aqui na tela, todo o conteúdo tá em inglês. Próximo, React Roundup. Fala sobre React, JS, do Facebook. E basicamente é igual o de Ruby, só que fala sobre React. E eu acho que eu tenho um de JavaScript aqui também. Deixa eu já adiantar eles. É a mesma coisa, tá? Fala sobre programação em geral. Todos eles são do mesmo grupo aqui, do devchat.tv. Esse aqui sobre JavaScript e também tem um de React Native, tá? Todos eles são da mesma família de podcasts. São produzidos pelo mesmo pessoal. Tanto esse de Ruby, quanto de React, quanto JavaScript e de React. Todos eles. Então, próximo. Become a Pro Blogger. Eu não escutei nenhum desses aqui. Eu achei vários. De novo, meu amigo Fernando Souza que me recomendou. E eu não escutei nenhum até agora, porque ainda não deu tempo. Então eu não posso falar nada, mas ele disse que é muito bom. Só que tem muitos episódios, e ele me recomendou escutar todos. Acho que estão 200 e poucos. Sendo que cada um tem 18, 15 minutos. Não sei quando que eu vou conseguir terminar, se é que eu vou. Resumo Cast é outro podcast que eu escutei desde o número 1. É bem legal também. São resumos de livros de empreendedorismo no formato de podcast. Eles leem livros de negócios, empreendedorismo, vendas, marketing e resumem os livros num podcast de mais ou menos 30 minutos. Eles começaram agora a segunda temporada e ficou melhor ainda. Depois aqui, Sacadas de Empreendedor com Érico Rocha, é o cara do Fórmula de Lançamento. E é um podcast bem legal, é muito curtinho. A maioria dos episódios tem de 1 a 3 minutos, eu acho. E eu acelero em 2x, então eu escuto eles às vezes em menos de 1 minuto. Né? Uma coisa interessante que eu não comentei é que eu configuro o meu aplicativo de podcast. Deixa eu entrar aqui nas configurações. Alguns deles, aliás, todos eles, eu marco essa opção de adicionar para fila automaticamente. Então, chegou no podcast novo, ele já baixa automaticamente e já coloca na fila, né? A fila, pelo menos aqui no aplicativo que eu uso, eu arrasto para direita e ele cria essa fila aqui para mim, né? Então eu sei quais são os próximos. Isso facilita porque eu sei a ordem que eles foram chegando, então eu olho. Se não me interessar, eu já pago, já vou pro próximo. E eu raramente fujo dessa ordem. Eu prefiro escutar na ordem que eles estão chegando. Porque às vezes um podcast é mais interessante se escutar ele fresco, entre aspas. Então, o do Érico, eu faço uma configuração adicional a isso. Que é mover ele pro topo da lista. Como ele é muito curtinho, às vezes menos de 1 minuto, como eu comentei, ele já entra na fila e já vai direto pro topo. Porque eu já escuto, já elimino, já fico livre, entre aspas, de mais um podcast. Não é livre, na verdade, é mais pra evitar ficar olhando pra aquela fila gigante de podcasts. E como ele é muito curtinho, eu já escuto, e é bem legal o conteúdo que ele fala, que ele produz, então eu já escuto e já sai da minha lista. Mesma coisa com... Deixa eu pular aqui um... não, na verdade o próximo eu também faço isso. O Loop Matinal, do Marcos Mendes. Grande abraço pro Marcos. É um podcast muito legal. São 10 minutos por dia, de segunda a sexta-feira. Ele faz um resumo de tudo que aconteceu no mundo da tecnologia. É um podcast sobre notícias, mas ele dá um pouquinho de opinião dele e é muito legal. Ele tem um senso crítico, assim, pra comentar as coisas. Sensacional, é muito legal. Recomendo mesmo. E esse é mais um que também fura fila, né? Eu tenho essa configuração aqui justamente para ele pular pro topo da lista. Então, também acontece isso. E a mesma coisa acontece com esse próximo aqui, que é Pitadas de Marketing com a Camila Porto. Ela fala muito sobre marketing nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. YouTube eu acho que ela não fala muito. Mas enfim, ela fala bastante sobre redes sociais, principalmente as redes do Facebook. IGTV, Instagram, Facebook e WhatsApp. Acho que são essas. E é bem legal também. A maioria dos episódios são curtos, coisa de... Eu chuto ali 3, 4 minutos. E alguns são mais longos, de 30 minutos, né? Mas como é acelerado, pra mim, então é 15. Eu geralmente escuto em 2x. Alguns dá até pra escutar em 3x. Em inglês é mais ali no 1.5 ou 2.0. Já falei do JavaScript. Tecnocast, que é do Tecnoblog. É bem legal também, eu escuto todos. Ele é quinzenal. Ele é um pouco mais longo, 1 hora, 1h30, eu acho. E ele é quinzenal, então é bem tranquilo de escutar. E o conteúdo é sempre muito bom também. Hipsters.tech, eles falam sobre programação, sobre carreira. É muito parecido com o conteúdo que eu falo aqui no meu site, nos vídeos que eu produzo também. É bem parecido. E, enfim, os caras têm muitos episódios legais. Eu diria, a maioria é extremamente interessante.
E eu conheço algumas das pessoas que produzem o podcast, enfim, conheço os fundadores da Alura e da Kaelon, enfim. É sensacional. Pode escutar que você não vai se arrepender, vale muito a pena. Próximo aqui de React eu já falei, então vamos pro próximo, que é o Mac Magazine no Ar, que é basicamente um podcast semanal do site Mac Magazine, o qual eu sou colaborador, com muito orgulho. Eu já participei de 2 ou 3 episódios e, enfim, é muito legal, é um dos meus podcasts favoritos. É mais um podcast configurado para furar a fila, porque ele é totalmente temporal. Se você escuta ele com uma semana de atraso, você já perdeu tudo, porque é um podcast de notícias, né? Ele dura, acho que uns de 45 minutos até 1h15, acho que varia um pouco nesse tempo aí. Acho que, na verdade, até 1 hora, acho que não deve passar disso, não. E é bem legal também, para quem gosta de Apple. Eles fazem um resumo de notícias da semana, eles pegam as notícias mais importantes, comentam ela no podcast, e aí eles vão comentando cada uma delas. É bem interessante, e eles sempre também levam convidados, é muito legal, vale a pena escutar. O próximo aqui é o Soulforce.cloud, é o podcast do meu amigo Fernando Souza, que eu já falei 2 vezes dele aqui, tô falando pela 3ª. Ele tem esse podcast sobre Salesforce, inclusive eu fui convidado para participar do esse primeiro episódio aqui que você tá vendo, sobre Refactoring. Eu fui convidado, eu participei, então escuta lá, tá muito legal, modéstia à parte, mas mesmo o segundo episódio que eu não participei, tá muito legal, e eu tenho certeza que ele vai estar trazendo mais coisas interessantes aí pros próximos episódios. Pra finalizar aqui, Ruby on Rails Podcast com o Kyle Daigle. É mais um podcast sobre Ruby on Rails, como o próprio nome diz. E, enfim, é bem interessante também. Faz um tempo já que não sai episódio, olha só, o último foi em junho. Faz um tempinho já, mas enfim, é bem legal também. E bom, esses são os episódios que eu escuto e que eu recomendo que você escute também. Agora, eu vou contar um segredo pra vocês. O meu podcast tá vindo aí. Não tá pronto ainda, mas tá quase. Eu vou basicamente pegar todos esses episódios que eu tô gravando ultimamente, de uma semana pra cá, vou extrair o áudio, porque eu tô gravando em vídeo, vou extrair o áudio e vou transformar no podcast. Mas eu aviso vocês quando estiver pronto. Agora eu vou pedir um favorzão. Coloca nos comentários aí quais podcasts vocês gostaram e quais podcasts vocês escutam que vocês me recomendam. Vou gostar muito de ver um comentário de recomendação, porque como você viu, eu sou apaixonado por isso aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui, te vejo na próxima vez. Tchau! Agora sim, falei muito, preciso de mais café.